Eu convido os irmãos a abrirem o livro de 2 Reis, 2 Reis, capítulo 5. E manter aberto, por favor. 2 Reis, capítulo 5. É uma história, uma narrativa. Então, eu vou dividir essa narrativa em 5 capítulos, como se fosse uma novela. Tá? Como se fosse uma novela, nós vamos ler em 5 capítulos. 2 Reis, capítulo 5, começando no verso 1. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Olha, que tristeza. Um grande herói, um homem muito valente, um homem muito valoroso, leproso. A lepra, na Bíblia, não é necessariamente o mal de Hansen, a hanseníase, o que nós designamos hoje por lepra. Englobava muitas doenças de pele, psoríase, verruga, eczema, vitiligo, albinismo. Uma pessoa que fosse albina poderia ser considerada leprosa. O verso 18 que nós vamos ler conta que o rei se apoiava na mão do Naamã quando ia louvar o Deus deles. O Naamã era casado, vivia em família. Se ele fosse ancianiano, não poderia fazer nada disso. Tá? Então, podemos constatar que ele tinha uma doença de pele, provavelmente uma doença repugnante, mas que não era a lepra como nós consideramos agora no século XX. Certamente o Naamã, apesar de todo o poder político, militar, poder pessoal, carisma que ele tinha, apesar de todo o prestígio, ele sentia a discriminação social que a sua doença trazia. Verso 2. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da lepra. Uma menina. 2 fatos, 2 coisas importantes para ressaltar. Primeiro, Israel vivia em conflito permanente com a Síria. Eram países inimigos, povos inimigos. E a Síria, militarmente, era muito mais poderosa do que o reino de Israel. Israel, que eu estou me referindo, é o reino do norte, tá? Das 10 tribos. Segundo, a menina foi levada escrava. Quer dizer, uma situação de humilhação, de degradação. No entanto, ela se preocupa com o Naamã. A minha interpretação disso aí é que o Naamã devia ser uma pessoa boa. Para uma escrava se preocupar com a saúde do patrão, uma escrava humilhada, escravizada, afastada de sua família, é porque ele devia ser um homem bom. Verso 4. Então Naamã foi notificar a seu senhor, o rei da Síria, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Verso 5. Respondeu o rei da Síria. O rei da Síria é o famigerado Ben-Hadad. Segundo, Ben-Hadad significa filho do Haddad, não do nosso candidato a prefeito, que foi derrotado nas últimas eleições. Mas é a mesma origem, o nome é sírio. Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Em medidas nossas, são 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro. E roupa que não devia ser qualquer roupa, devia ser uma roupa muito chique para ser dada de presente. 6, verso 6.
também levou ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. Olha lá, curto e grosso. Maior objetividade que essa eu não podia ter. Vocês veem o seguinte, o Ben-Hadad imaginava que o profeta, citado pela menina, seria algum funcionário do rei de Israel, um feiticeiro ou um religioso burocrata, tá? Alguém a serviço do poder político e material. O Ben-Hadad não tinha nenhuma ideia de quem seria o Eliseu. Verso 7. Tendo o rei de Israel. Quem que é esse rei de Israel? É Jorão. Jorão é filho de Acabe e de Jezabel. Vocês lembram da história do profeta Elias? A Jezabel era feiticeira, era uma bruxa. Ela perseguiu tremendamente todos os fiéis em Israel. Na passagem de Elias no Monte Carmelo, a gente vê que ficaram apenas 7.000 pessoas fiéis em Israel depois da perseguição que a Jezabel fez contra eles. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus que possa matar e vivificar, para que este envie a mim um homem, a fim de que eu cure da lepra? Notai, peço-vos, e vede como ele anda buscando ocasião contra mim. Verso 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir comigo e saberá que há profeta em Israel. Há um homem de Deus em Israel. Há um porta-voz de Deus em Israel. O Jorão, rei de Israel, grande pecador, grande devasso, idólatra, nem sabia que havia um profeta em Israel. Não sabia quem era Eliseu. Andava completamente longe de Deus. Terminou o primeiro capítulo. Vamos para o segundo capítulo. Verso 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seu carro. Veio com grande pompa. Ele era ministro da guerra da Síria. Então, não era um qualquer. Tinha que mostrar que ele era muito especial, muito chique. E parou à porta da casa de Eliseu. Verso 10. Então, este lhe mandou um mensageiro a dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne te tornará a ti e ficarás purificado. Olha a grossura do Eliseu. Tá? Nem atende o Naamã. Manda recado. Não saiu para recebê-lo. O judeu tinha muito preconceito contra quem não fosse judeu, os gentios. Mas não é por isso que o Eliseu fez. Mais adiante ele vai receber o Naamã. Ele queria mostrar para Naamã que perante Deus nós somos todos iguais. Não é porque ele vinha com aquela pompa, com aquela circunstância, com carros, com cavalos, com cavaleiros, com séquito enorme, que ele merecia um tratamento especial. Isso é muito importante. Verso 11, a reação do Naamã. Naamã, porém, indignado, retirou-se, dizendo: eis que pensava eu, certamente ele sairá a ter comigo, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Olha lá, o que o Naamã esperava. Verso 12. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que essas águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nelas e ficar purificada? Vou ter que descer até o Vale do Jordão e tomar banho no rio xixizento dos judeus? Se é para tomar banho lá na Síria. Assim se voltou e se retirou com indignação. Mas os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não a terias cumprido?
aqui, tá? Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás purificado. Verso 14. Desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne do menino, e ficou purificado. Olha lá, uma reação perfeitamente normal numa pessoa vaidosa, numa pessoa poderosa, numa pessoa pretensiosa, que chega cheia de pompa perante um profeta que ele pensava que fosse um funcionário subalterno do rei de Israel. Não sabia o que é um profeta de Deus. Achou que o Eliseu era um puxa-saco qualquer, um áulico qualquer do rei de Israel. Felizmente, o Naamã parece ser uma pessoa sensata. E mais do que isso, ele estava cercado de pessoas sensatas. Ele reconsiderou a sua atitude, desceu ao Jordão, banhou-se e sarou imediatamente. Fim do 2º capítulo. 3º capítulo, verso 15. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Olha lá, continua pomposo, continua vaidoso, do mesmo jeito. Chegando-se, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Olha a mudança, gente. Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. O Naamã havia sentido na sua vida o poder do Senhor. Agora, pois, peço-te que do teu servo recebas um presente. Olha lá. A etiqueta do mundo. Chumbo trocado. Recebeu? Quer retribuir. 16. Eliseu, porém, respondeu: Vive o Senhor em cuja presença estou, que não o receberei. Naamã estou com ele para que tomasse, mas ele recusou. Olha o verdadeiro homem de Deus. Não é um mercenário. Não usa os dons e o poder que vinham do Senhor, não eram dons e poder dele, para enriquecer. Fim do 3º capítulo, vamos para o 4º. 17. Ao que disse Naamã: Seja assim, contudo, desse a esse teu servo terra que baste para carregar 2 mulas. Porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Olá, Naamã converteu-se. Ele sentiu o poder do Senhor na vida dele e converteu-se a Javé. Salvação física, salvação espiritual. Cura da doença do corpo, cura da doença da alma. Verso 18. Nisto perdoe o Senhor ao teu servo. Quando meu amo entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se apoiar na minha mão, e eu também tenha que me curvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor ao teu servo. Olha lá, é que ele ia conciliar o culto ao Deus verdadeiro com o culto ao Rimom, abominação dos sírios. Olha que coisa triste. O que o Eliseu responde? Vai em paz. 5º e último capítulo. Parecia que a história tinha acabado, né? Mas, como nas novelas, como nos filme do James Bond, filme de coisas, sempre tem um último capítulo. Verso 20. Quando Naamã já ia a uma pequena distância, Geazi, moço de Eliseu, o homem de Deus, disse: Eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da mão dele coisa alguma do que trazia. Vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Foi, pois, Geazi ao alcance de Naamã. Este, vendo que alguém corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: Vai tudo bem? Respondeu ele, Geazi: Tudo vai bem. Meu senhor me enviou a dizer-te: Eis que agora mesmo chegaram a mim 2 mancebos,
filhos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. Verso 23. Disse Naamã: ser servido de tomar 2 talentos, 70 quilos de prata, gente. O meu peso em prata. Tá? E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupa, e pô-los sobre 2 dos seus moços. Olha lá, 70 quilos é tão pesado que precisou de 2 soldados para carregar toda aquela prata que ele deu por Geazi, os quais os levaram adiante de Geazi. Tendo eles chegado ao outeiro, tomou-os das mãos deles e os depositou na casa, e despediu aqueles homens, e eles se foram. 25. Mas ele entrou e pôs-se diante do seu amo. Então lhe perguntou Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Olha como é mentiroso, desgraçado. Eliseu, porém, lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração? Quando aquele homem voltou do carro ao teu encontro, era isto para receberes prata e roupa, oliviais e vinhas, ovelhas e bois, servos e serva? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre. Então Geazi saiu da presença dele, leproso, branco como a neve. Fim da novela. 5 personagens. Naamã, militar, valente, valoroso, grande homem, senhor da guerra, aparentemente generoso, bom e sensato. Pessoa muito querida de todas, mas leproso. Será que o Senhor quis quebrar a arrogância dele? Será que Javé tinha algum propósito mais elevado ao infligir-lhe esta doença tão repugnante? Segundo, o rei da Síria, Ben-Hadad II, rei poderoso, inimigo de Israel. Israel e a Síria são países vizinhos. Tá? Imaginava que o profeta que estaria em Samaria fosse algum funcionário do rei de Israel. Imaginava mais uma igreja a serviço dos poderosos. E, neste espírito, ele envia antecipadamente a paga pelo serviço que ele espera receber. Terceiro, o rei de Israel, o rei do país do norte, do Império do Norte. Começou a reinar em 868 a.C., 868 a.C. É uma data bem determinada pela arqueologia, pela história, pela documentação. Permite situar esta história aqui no tempo. Isso é muito importante não para reforçar a nossa confiança na Bíblia, mas para mostrar para todo mundo que a Bíblia é verdadeira e que os fatos narrados na Bíblia são historicamente corretos. Homem mau, como já falei, filho de Acabe, filho de Jezabel, idólatra, mundano, amaldiçoado pelo Senhor. No verso 7, nós vimos que ele fica desesperado com a carta do Ben-Hadad. Ele conta apenas com seus próprios recursos. Sente-se agredido, sente-se perseguido. Ele age como um paranoico, mania de perseguição. Não se lembra do Senhor nem do Eliseu. Talvez ele nem conheça o Eliseu, como eu comentei com vocês. Eliseu, profeta do Deus verdadeiro. Geazi, ou Geazi, não sei qual é a pronúncia, empregado de Eliseu. Eu nunca havia prestado muita atenção no Eliseu. Tá? O Eliseu é um dos grandes profetas da Bíblia, só que ele vem depois do Elias. E o Elias, para mim, é o personagem mais forte de toda a Bíblia. Eu sou fã do Elias, fico profundamente impressionado com toda a carreira do Elias. Eliseu, entretanto, se formos conferir, é outro profeta tão importante quanto Elias. Ele foi o sucessor de Elias. Fez vários sinais, inclusive ressuscitando um morto. Quando a cidade em que ele estava foi cercada pelas tropas sírias, outra passagem da Bíblia, ele viu as carruagens de fogo que o Senhor tinha mandado para defendê-lo.
foi o criador da escola de profetas, que nos anos seguintes, nos séculos seguintes, manteve a chama viva do culto de Yahvé. E, mais do que isso, ele não estava em Judá, estava lá no norte, em Israel, um reino corrupto, um reino idólatra, totalmente pecaminoso, que exigiu uma coragem assombrosa do Eliseu. Bom, no verso 8 ele fica sabendo o caso e assume a responsabilidade. Nos versos 9 e 10, ele recebe o Naamã, mas nem se digna a sair de casa. Tá? Não dá bola para a pompa e circunstância com que o Naamã chegou. Manda a receita. Deve ter o Geazi que levou a receita para o Naamã. E veja bem, Eliseu, quando chamou a si a responsabilidade de curar o general inimigo, agia não na sua própria força, agia no Espírito de Deus. Não era uma atitude pessoal. Ele não estava esnobando o Naamã. Naamã fica furioso, indignado, volta as costas e se retira. Os seus companheiros mais sensatos acalmam-no, aconselham-no, ele reconsidera a sua atitude, aplaca o furor, vai até o Jordão, banha-se as 7 vezes e fica curado, totalmente curado. A palavra diz que a pele dele ficou com a pele de um bebê, de uma criança. E aí ele retorna até Eliseu, transformado, renovado, profundamente agradecido. Quer pagar o benefício recebido. Eliseu, homem de Deus, recusa presente, recusa homenagem. E aí a gente verifica que o Naamã está convertido. Converteu-se o grande Deus. Para mim, esse é o momento alto da narrativa, os versos 15 a 17. O Naamã reconhece que Yahvé é o Deus verdadeiro, o maior de todos os deuses sobre toda a terra. Agora, a conversão do Naamã não é completa. Ele quer continuar frequentando a casa de Rimon, o demônio, a abominação dos sírios. E vai embora feliz e renovado. Só que a novela não acaba aí. O quinto personagem, o Geazi, assistente de Eliseu, resolve aproveitar a situação em benefício próprio. Corre atrás de Naamã, mente descaradamente, recebe uma quantidade de prata muito grande, foi preciso que 2 soldados carregassem os 70 quilos de prata até a casa onde ele morava, e aparece diante de Eliseu e torna a mentir. Esse Geazi é um cara de pau desgraçado, né? Pelo amor de Deus. Poxa vida. A história acaba com o merecido castigo do Geazi. Então, para a nossa reflexão, 5 personagens, 4 tipos de pessoas completamente diferentes. Um militar valoroso, herói da guerra, boa pessoa, doente. Experimenta o poderio do Senhor, reconhece a cura física, recebe a cura espiritual. Mas é uma criança na fé. Quer conciliar a fé no Senhor verdadeiro com o culto do ídolo. Quer pagar a bênção recebida com presentes. Convertido, mas ainda no início do processo de crescimento espiritual. O profeta do Senhor, totalmente dependente dele, agindo como seu servo e no seu poder, calmo, sensato, cheio de sabedoria. Quando Naamã falou da necessidade de acompanhar o rei no templo do Rimon, simplesmente respondeu: vai em paz. O Eliseu sabe que a conversão é um ato, mas a santificação é um processo que dura durante toda a nossa vida. Eu imagino que ele viu a fé que o Naamã tinha e
acreditou que essa fé produzirá frutos, e com o tempo Naamã virá reconhecer que o Senhor é Deus zeloso e vai abandonar o Rimon de vez no futuro. E o último personagem, o Geazi. Olha lá, esse para mim é o personagem trágico. Um homem que convivia diariamente com o grande servo de Deus. Andava com ele, conhecia os seus pensamentos, testemunhava os seus milagres, conversava com ele sobre as maravilhas do reino de Deus. E em nosso dia, poderia ser qualquer um de nós. Um crente que frequenta os cultos, participa de todas as atividades da igreja, assiste à escola bíblica, canta, ora, dá bom testemunho. Mas na hora H, corrompe-se. Pela ganância, pelo amor de dinheiro ou por qualquer outra fonte de tentação. Jesus falou, não podeis servir a Deus e a Mamon. Concluindo, gente, 2 homens poderosos, 2 reis que viviam no total desprezo a Deus, na força dos próprios recursos, e continuaram vivendo desse jeito. Um deles, inclusive, achava que os homens de Deus deveriam estar a seu serviço. Eliseu, que sai engrandecido, fortalecido por ter sentido e praticado a vontade do seu Senhor. Eliseu depende apenas de Deus, não quer explorar a situação. Um leproso que recebe a cura física e, mais importante do que a cura física, a cura espiritual. Naamã renasce para a vida. E o outro homem, o Geazi, aparentemente de Deus, mas que sucumbe à tentação do mundo e das riquezas. O Geazi só vai aparecer uma vez mais na Bíblia, em 2 Reis, capítulo 8, 3 a 6, conversando com o rei de Israel e dando notícias dos prodígios que Eliseu fazia. Existe, eu já recomendei muitas vezes para vocês, a Bíblia em ordem cronológica. Não é esta Bíblia aqui. Os versos são colocados na ordem que os autores imaginam que elas aconteceram. Nessa Bíblia em ordem cronológica, isso aí acontece 6 anos depois da nossa novela. Eu não sei se isso decorre do Geazi ter se arrependido e voltado para o serviço de Eliseu, ou se a riqueza adquirida, 70 quilos de prata, lhe deram poder, status, a ponto de se tornar amigo do rei. O autor de Hebreus, nós não sabemos quem foi, começa o seu livro dizendo, Hebreus 1, 1 a 3, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Havendo Deus outrora falado pelos profetas. Na nossa novela, na vida de Naamã, Deus entrou pelo profeta, por Eliseu. Na nossa vida, ele entra diretamente através de Jesus. A cruz está vazia. A cruz está vazia. Por quê? Porque ele vive. Ele vive e entra diretamente em contato conosco. Nós fazemos parte dele. Nós somos a igreja, corpo vivo de Cristo. É uma vantagem enorme sobre os crentes do Velho Testamento. E encerrando, já falei demais, nós estamos na virada do ano, estamos no começo de 2021, uma ocasião muito boa para a gente refletir sobre a nossa vida. Que tipo de crente, que tipo de homem nós queremos ser? Qual vai ser a nossa resposta ao que vier a acontecer? Responder ao dinheiro? Responder ao Senhor. Especialmente, eu peço por mim,
peço por cada um de vocês, para quem está nos ouvindo pela internet, que o Senhor nos fortaleça, de modo que nós possamos permanecer sempre firmes na fé, mesmo quando as tentações, ou as dificuldades, ou as tempestades espirituais nos assolarem. Que não seramos como Geazi, que, apesar de viver santamente, sucumbe quando a tentação aparece. Lembrando que a tentação não precisa ser apenas de dinheiro. Pode ser poder, pode ser status. O inimigo conhece todos os nossos pontos fracos e não hesita em nos atacar por ali.